Galera, saiu o terceiro trailer de Quarteto Fantástico e, meus amigos, eu tô muito empolgado com esse filme. E esse aqui foi o trailer mais especial dos outros três, porque basicamente aqui pela primeira vez a gente teve um pouco mais de interação entre os personagens, deu pra pegar um pouquinho da personalidade, a gente teve mais diálogos nesse trailer. Mano, eu queria muito poder fazer um react, né, reagir aqui com vocês, mas infelizmente por questões de direitos autorais, a gente vai só conversar sobre isso mesmo, bater aquele papo. Eu vou dar aqui a minha opinião, vou dizer o que eu achei, e a gente vai inclusive falar sobre algumas polêmicas hoje. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar sobre isso. Tem o novo Tocha Humana não sendo mais um cara mulherengo, agora ele vai ser um cara certinho. Tem também a troca de sexo do surfista prateado, agora é uma surfista prateada. Muita coisa pra gente conversar aqui. E ó, pra quem não me conhece, eu sou o DS, você está no Papo Nerd. E esse trailer começa já com muita ação, mas ao mesmo tempo não dá pra saber exatamente o que está acontecendo. Esse inclusive foi um padrão entre os três trailers. Eles não revelam muita coisa não, cara. Eles mostram o suficiente ali pra gente ficar hypado. Eu particularmente até acho isso muito positivo, porque tem trailers que acabam revelando demais, nível spoiler, e uma cena ou outra acaba estragando uma surpresa, estragando a experiência. Eu não tenho achado que esse tenha sido o caso aqui. A gente vai saber mesmo só na prática, mas eu acho que esse trailer gerou muita expectativa, muito suspense. A gente sempre fica, cara, o que tá acontecendo? E não mostra. E as primeiras cenas do trailer são justamente mostrando um pouquinho das habilidades de cada um dos personagens, né? A gente tem algumas cenas deles ali atuando e logo em seguida mostra eles ali participando de um programa de televisão. Uma das grandes características desse filme é que ele é ambientado nos anos 60, mas não os anos 60 como a gente conhece. Eu acho que a essa altura todo mundo já sabe disso. Esse filme vem com a estética retrofuturista, que é basicamente uns anos 60 com muita tecnologia. Cara, como é que eu explico? É como se fosse como o pessoal dos anos 60 enxergavam o futuro. Quando a gente assiste filmes futuristas antigos, eles têm uma estética parecida. Só que lógico, mano, a gente tá falando aqui da qualidade de 2025, né? Inclusive até o estilo de edição do filme lembra muito filmes antigos, né? Esse momento aqui, por exemplo, a gente tem os dispositivos deles ali em alerta. E olha só, cara, olha só a tecnologia futurista deles. Parece um radinho dos anos 60, mas eles estão aqui recebendo um alerta de perigo em tempo real. E aí a gente tem mais um pouco deles em ação. É interessante a gente notar que eles têm uma boa aceitação do público. Cara, diferente de muitos outros heróis, o Quarteto Fantástico não trabalha de forma anônima, eles não têm identidade secreta. Então meio que eles são celebridades. Eles fazem publicidade inclusive, né? Tem essa cena aqui com o outdoor do Tocha Humana. E o Tocha Humana, como se dizia antigamente, é o garanhão, é o cara que encanta as donzelas. Por incrível que pareça, esse assunto virou polêmica recentemente, porque aparentemente, segundo algumas informações, a gente teria uma certa mudança no comportamento do John Storm. Pra quem não sabe, o John Storm sempre foi um cara muito mulherengo, e segundo algumas informações, essa característica não estaria tão presente nessa versão do John Storm. Na verdade, quem revelou isso foi o próprio ator que interpreta o personagem. Ele disse que o personagem dele não vai ser um personagem muito mulherengo, ele não vai ser um personagem que despreza o sentimento dos outros, vai ser um personagem mais sensível, vai ser um Tocha Humana mais correto. Assim, galera, sinceramente, essa é uma característica marcante do personagem, né? Inclusive, na minha opinião, foi muito bem representado pelo Chris Evans no outro filme do Quarteto Fantástico. E, cara, pra mim, isso não depende de ser algo certo ou ser algo errado, não. Sendo sensato, ok, né? Não é legal brincar com o sentimento dos outros, ok. Mas, tipo, a gente vai criar personagens perfeitos agora? Os personagens não podem ter defeitos? Porque o Tony Stark, por exemplo, o Tony Stark, todo mundo concorda que o cara é extremamente arrogante, mas a gente não gosta do personagem. Seria legal ver um Tony Stark um pouco mais humilde, menos prepotente. Entendem o que eu estou dizendo? Definitivamente essa característica do Tocha Humana ser um cara mulherengo, ser um cara infiel, não é uma característica pra gente espelhar, não é uma característica pra gente admirar. Tipo assim, cara, eu entendo que os tempos mudam, os valores mudam, eu entendo que um monte de coisa, um monte de característica que fazia um baita sucesso há 20 anos atrás, talvez hoje não vai fazer tanto sucesso. Mas algumas características, mano, eu entendo que são defeitos e eu acho que tá tudo bem alguns personagens terem defeitos, serem babacas em alguns pontos. Mano, olha só, eu faço aí um monte de análise de Rick e Morty, e o Rick é um dos maiores babacas que eu aprendi a gostar. Alguém discorda que o Rick Sanchez é um babaca? Você acha que o cara é um exemplo de pai, um exemplo de avô? Você admira o Rick Sanchez a esse ponto? Mano, esse cara eu quero pra casar com a minha filha. Mano, todo mundo sabe que o cara é um babaca, mas imagina, né? Vai rolar um live action de Rick e Morty, mas não, os tempos mudaram.
mostraram, o Rick tem que ser um cara certinho, ele não pode mais fazer as piadas que ele faz. Eu acho que a questão não é o personagem não ter os defeitos. A gente sabe que algumas coisas são defeitos, cara. A gente sabe que ser mulherengo, né, trair a mulher não é legal, não pode, a gente sabe disso. Eu também não acho que essas características são uma inspiração para que mais pessoas sejam babacas. É só um personagem com defeitos que são explorados ali de maneira cômica, de maneira engraçada, e eu acho que faz parte da construção do personagem. Inclusive é importante ter esses defeitos até para que se tenha uma evolução. E aqui eu consigo citar 1000 exemplos, inclusive no UCM. O Thor era um cara muito prepotente, ele teve que aprender a ser digno. O Doutor Estranho era extremamente arrogante, o cara amadureceu. O próprio Tony Stark se sacrificou pra salvar o mundo. O cara abriu mão de ver a sua filha crescer. Era um cara que só pensava nele, mano. Não acho que o caminho seja tirar os defeitos do John Storm. A gente gosta do personagem assim, faz parte do desenvolvimento, eles poderiam trabalhar com uma evolução, e a gente sabe que é um defeito, cara. Mas enfim, falei demais já sobre isso. Agora, por outro lado, se o John Storm perdeu essa característica, uma coisa que se manteve foi o humor. Foi a questão dele ficar tirando sarro do Ben. Ele constantemente fica falando pro Ben repetir uma frase que aparentemente o Ben não gosta muito. A frase "tá na hora do pau". Essa frase aqui em português fica maravilhosa. E até mesmo as pessoas na rua vivem pedindo pro Ben repetir essa frase. Ele até fala, cara, eu nunca falei essa frase é do desenho, é da animação, né? Fizeram até uma referência à animação do Quarteto Fantástico. E ele detesta essa frase. No fim, inclusive, a gente tem o John carregando ele, insistindo repetidamente pro Ben falar essa frase. E o Ben, não, cara, não quero. O curioso dessa cena é o visual do Ben. Ele tá de barba, mano. Ele tá de barba. Eu acho que a Marvel foi bem ousada, né, no visual do Ben nesse filme. Trouxeram um visual bem fiel ao original. E eu achei curioso essa questão da barba. Como que ele faz a barba? E bom, cara, o Quarteto Fantástico tá ali numa noite feliz, coisa bem familiar. Essa questão familiar deles é algo que vai ser muito trabalhado nesse filme, essa proximidade, e isso é reforçado durante todo o trailer. Só que um momento de família ali é interrompido por uma invasão de ninguém mais, ninguém menos do que a surfista prateada. Mano, aqui a gente entra na nossa segunda polêmica. A surfista prateada não é o surfista prateado. Sinceramente, eu fico pensando aqui, né, pra que eles inventam de ficar trocando vários personagens, né? Algumas mudanças eu entendo, outras não, mas eu também confesso que eu não me importo tanto dependendo do caso. Eu geralmente gosto de dar o voto de confiança pensando no trabalho como um todo, né? Trocaram um surfista prateado para a surfista prateada, mas tá, vai funcionar? Vai ficar legal? Porque por mais que esse é um personagem importante nessa trama, ele não tá ali exatamente na linha de frente. Ele não é o protagonista, ele também não é o antagonista, ele é o arauto do Galactus, que de fato é a ameaça. Então assim, é um personagem que tá ali orbitando tudo que é importante, mas eu acho que ele tá numa posição que dá espaço pra mudanças, cara. E sinceramente existem casos onde essas mudanças realmente não afetam a narrativa. Por exemplo, tem um personagem que eu gosto muito, muito mesmo. Tem um personagem que eu sou muito fã, que é o Constantine, da DC. Pois é, mudaram o sexo desse personagem na série Sandman. A princípio eu fiquei um pouco chateado, porque eu queria muito ver o John Constantine e trouxeram uma Johanna Constantine. Só que na série funcionou. Eu, como fã do Constantine, preferia que fosse o Constantine ali. Cara, sinceramente, não sei dizer. Na série funcionou muito bem. Se fosse uma série solo do Constantine, aí eu acho que a gente teria um problema. Mas é a série do Sandman. Ele é o protagonista, ela aparece em um episódio ali. Ela até tem uma relevância no episódio, mas nada muito profundo, e na série funcionou muito bem. Então, sei lá, cara, é uma surfista prateada e eu não acho que seja um potencial pra estragar a narrativa, sinceramente. É lógico que é mais seguro deixar os personagens como os fãs conhecem, claro, mas também inevitavelmente algumas mudanças eventualmente vão acontecer. Algumas obras têm o elenco baseado na sociedade dos anos 50, dos anos 60. Mano, a gente tá em 2025. Algumas adaptações de vez em quando vão acontecer e pra mim tá tudo bem. E como eu já falei, ela está aqui por Galactus, né? Ela é uma arauta do Galactus. O Galactus tá vindo aí pra destruir a Terra, né? Pra devorar, o devorador de mundos. Ela chega a levar o Quarteto Fantástico pra nave dele, cara, e que loucura. Essa aqui aparentemente é a nave do Galactus, né? E bom, seja lá o que vai acontecer, criou-se um momento de tensão, mas aparentemente as pessoas confiam muito no Quarteto Fantástico, né? Eles ficam ali perguntando o que vai acontecer. Entendem a responsabilidade, cara? Aqui a gente não tá falando só de um ataque em Nova York, aqui a gente tá falando da possível destruição do mundo, que provavelmente é o que vai acontecer, né? Eu acredito
dito que essa realidade vai ser destruída, por isso o Quarteto Fantástico vai pro universo principal da Marvel. Inclusive eu fiz aqui uma análise de Thunderbolts, a cena pós-créditos de Thunderbolts tem a ver com isso. Eu não vou falar aqui pra não dar spoiler. E basicamente, enquanto eles enfrentam essa tensão, o trailer faz questão de mostrar mais uma vez essa parte familiar. É mostrado pra gente o Franklin Richards, que é o filho da Susan Storm com o Reed Richards. Tem vários momentos deles ali em família, né? A dinâmica entre eles foi mais explorada nesse trailer, né? O carinho do John Storm pela irmã, a amizade do Reed Richards com o Ben, a proximidade do casal, né? O Reed com a Susan e o bebezinho também. E como eu já comentei aqui também, a dinâmica do John Storm com o Ben. Mano, a gente tá falando de uma equipe que também é uma família, né? Então tem isso, além da preocupação com o universo, tem a preocupação também do bem-estar deles como família, o futuro deles. Pô, cara, o Reed e a Susan são pais. Tem um bebezinho em jogo. Isso muda tudo, mano. Isso muda tudo. Ao mesmo tempo que os caras estão erguendo uma família, o mundo tá prestes a acabar. E aí a gente tem essa cena aqui, né, com a chegada do Galactus, que inclusive a gente já viu em outros trailers. E aí a gente tem a cena do Quarteto Fantástico indo até o local com o veículo. E, meus amigos, olha só o design dos veículos. Eu piro nessa estética, velho. Eu acho que eles acertaram muito nessa estética. E não deixa de ser inovador, né? E aqui nós temos, de fato, eles contemplando a chegada do Galactus. Tem a cena dele caminhando na cidade assim, e mais uma vez não revela muito não, cara, mostra só os pés assim. E meus amigos, eu tô no hype pra esse filme, lógico, assim que sair eu vou assistir, eu vou fazer uma análise bem completinha aqui. Até então os trailers não deixaram a desejar, né, pelo contrário, eu acho que a gente tá entrando pra uma fase boa da Marvel, né, do UCM. Eu acho que depois de muita cagada, a Disney deu uma acordada e os caras voltaram a priorizar a qualidade. Thunderbolts foi legal, cara, eu já fiz a análise aqui, e agora daqui pra frente tem muita coisa pra gente conversar, tem Superman chegando aí, tem Quarteto Fantástico, mano, eu tô no puro hype. Mas, meus amigos, essa aqui foi a minha opinião. Comenta aí o que você achou. Enquanto vocês vão comentando, eu vou nessa. Fui!